Eu esqueci de colocar o fone. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer apresentações de impacto em inglês. Olha que tema fantástico. A gente vai estar aqui com a Grace, que é uma especialista em gestão emocional. Tô aqui olhando. Não foi ela. Oi, Lucas. A Grace é especialista em gestão emocional na comunicação e a gente vai falar sobre isso, né? Como que você pode fazer apresentações que impressionam, mesmo às vezes se você não tiver um inglês assim 100%, né? Ainda não chegou naquele nível que você gostaria, para você se sentir confiante, para você se sentir para você se sentir confiante, se sentir seguro, né, para se apresentar. Como é que você pode fazer uma gestão ali das emoções e se apresentar sem medo, se apresentar com confiança? A gente vai falar hoje sobre isso com a Grace, que é uma expert no assunto. Essa live aqui no Instagram, eu não vou deixar ela gravada. Oi, Grace! Vamos lá, eu acho, Grace, que você tem que... Eu até esqueci de colocar aqui nos comentários. Gente, eu sempre esqueço. Grace, eu acho que você tem que pedir autorização para participar da live, né? Enquanto isso, ó, como fazer apresentações, eu vou colocando o assunto aqui. Como... Ai, gente, calma aí, deixa eu aceitar a Grace primeiro. Calma aí. Vamos lá, meu filho. Aqui. A Grace está entrando. Oiê! Nossa, eu sempre fico depois mais baixa do que quando a pessoa entra. Vou ter que subir aqui, calma aí, Grace. Senão fica difícil. Aí. Guria, minha internet resolveu cair bem agora. Eu olhei, não é possível. Ainda até te mandei um áudio no WhatsApp pra testar, mas agora deu certo, deu tudo certo. Deu certo. Vai funcionar. E Vai. aí, Grace, meu som tá bom? Pra mim tá. O meu tá tudo ok. Acho que o pessoal pode dar um retorno pra gente aí, se tá tudo certinho pra eles. Não, se vocês perceberem alguma falha aí, por favor, nos comuniquem, mas para mim seu som tá maravilhoso. Eu tava aqui colocando o tema da live, como fazer... Calma aí, gente, vai embora não, calma aí que eu tenho que colocar aqui o tema da live, senão o povo entra depois, fica assim, ué, sobre o que é essa live? Então, então eu tenho que colocar aqui apresentações de impacto em inglês. Como fazer apresentações de impacto em inglês? Gente, já é difícil às vezes, né? Desafiador fazer em português. Como é que vai fazer em inglês, né? A Grace vai dar as dicas pra gente, que a gente tá precisando. Como que eu coloco o pin nisso? Ah, aqui, pin comment. Pronto. Toda vez que eu faço live, eu não sei como é que eu faço esse negócio. Eu sempre tenho que reaprender. Gente, olha, essa live não vai ficar salva aqui, vai ficar salva só no YouTube. Então, assim, se você quer assistir hoje essa live, já fica aqui até o final. A Grace vai falar sobre uma coisa super legal aí no final, que ela tá organizando aí para os próximos dias. Vocês têm que ficar aqui até o final, que vocês vão gostar muito. Até eu tô interessada aí, quero informações. E depois vai ficar gravado no YouTube, tá? Lá no meu canal Aprender Idiomas Sozinho. Mas vamos lá, gente. A Grace, como eu estava falando, né, Grace, você é especialista na gestão emocional na comunicação, não é isso? Isso aí, Clary. Eu vou contar um pouquinho sobre mim, rapidamente, eu gosto de me apresentar no início. Então, como que tudo isso surgiu, né? Primeiro, gente, eu tenho formação na graduação em engenharia florestal, então nada a ver com desenvolvimento de pessoas. E eu me descobri no desenvolvimento de pessoas, né? Trabalhei com processos de coaching individual, análises comportamentais, e aí depois eu entendi que muita gente me procurava por conta desse medo de errar, sabe, na hora de falar, essa insegurança na hora de se posicionar. E aí eu comecei a descrever mais um serviço, que depois eu vou falar para vocês, uma mentoria sobre comunicação. Então, sim, gestão emocional na comunicação é o meu maior foco hoje. Hoje é esse maior foco. Certo. E é um desafio muito grande, né, Grace? Porque a gente, quando fala em apresentações, desculpa, gente, eu tô me recuperando de um Covid. Às vezes eu tô falando, me dá uma tossezinha, uma garganta seca, mas esse Fica processo de tranquilo. recuperação.
Mas a gente às vezes fala de apresentação, a gente foca muito assim, né? A gente pensa, o que que eu vou falar? A gente pensa nas palavras, pensa no discurso em si, né, que vai ser utilizado, e esquece de que isso às vezes é um processo, envolve um processo interno na gente, né? Não é tanto, a gente se preocupa tanto com o externo, né, com o que a gente vai falar, com a roupa que a gente vai vestir, com a impressão que a gente vai passar. E, não, e esquece de administrar o que está aqui dentro da gente, né? As nossas emoções. Então, eu imagino que seja a maior necessidade das pessoas, né? Chegarem para você, o Grace, gente, eu não sei o que eu vou fazer, eu fico muito nervoso, eu fico muito ansioso. É complicado lidar com as emoções, né, nessas situações. É bem desafiador, né? O que que acontece? E aí, gente, quem que aqui, que tá aqui nessa live, que sente, às vezes, um pouco de pavor, uma ansiedade quando vai ter que se apresentar, vai ter que fazer alguma reunião? Quem que aqui sofre por isso? Coloca aqui pra gente saber. Interage com a gente aí. E aí, Clary, o que que eu gosto de falar também, é assim, a gente, exatamente isso, tu pegou um ponto muito importante, a gente se foca muito na questão técnica e esquece de toda uma preparação anterior também. E a preparação da gente, né? Da gente confiar naquilo que a gente está falando. Quando a gente vai se colocar numa situação de apresentação, pessoal que está aqui assistindo a gente, né? Que vai assistir gravado também lá no YouTube, depois tem que procurar seu canal. Quando a gente se coloca numa posição de apresentar algo, ou de fazer alguma reunião, de se expor de alguma forma, o nosso cérebro é como se ele falasse assim, ó, sai daí, sua louca. Isso, é. Foge daí que tu vai morrer, né? Ele faz isso. Por quê? O nosso cérebro, gente, primeiro que ele tá querendo poupar energia. Sempre. Sempre. E aí, ele faz o quê? Ele começa a acionar o lado primitivo do cérebro, que é a parte da fuga, de poupar energia, né? Da fuga ou do ataque. Isso aí. E ele começa a dar o quê? Gerar aquela ansiedade, aquele medo. Começa a cérebro gerar encara como uma ameaça, né? uma ameaça total, dá um pavor na pessoa mesmo, né? Então, essa é uma característica natural, acontece com todo mundo. Todo mundo tem essa parte primitiva do cérebro que faz isso. Só que tem gente que treinou mais e tem gente que treinou menos, ou tem gente que nem treinou essa parte. Então, é muito importante que a gente primeiro entenda isso, né? Entenda como que funciona o nosso cérebro nesse quesito. Então, assim, é importante que as pessoas saibam que é questão de treino, né, Grace? Porque às vezes a gente vê oradores assim maravilhosos, né, dando aquele show lá em cima do palco. A gente vê a Anitta falando inglês lá no prêmio, né, dando entrevista em inglês. A gente pensa assim, gente, mas esse ser é um ser superior, né? É uma A Anitta pessoa mesmo, né, que fala todas as iluminada. línguas possíveis, é de outro planeta, né? É, não, ainda fala, dá entrevistas, né? A pessoa é um ser iluminado. Eu nunca vou conseguir ser desse jeito. Gente, é uma pessoa assim que a Maísa, né? Sei lá, o povo fica pensando assim nos artistas, né? Rodrigo Santoro, Wagner Moura. Gente, essas pessoas são assim iluminadas. Mas na verdade não é isso, né? Elas são muito bem treinadas. Elas têm um cérebro muito bem treinado, né? Um cérebro muito bem treinado. Ô, Clara, eu tô lembrando aqui, eu não sei se tu pediu isso no início ou não, mas eu vou falar agora pro pessoal encaminhar essa live. Ai, Para não mais pessoas pedi. que querem saber desse assunto. Eu parei aqui nesse momento para encaminhar a live. Gente, encaminha aí para pelo menos 3 pessoas, vai. 3 pessoas É, que são gente. importantes para você. E que vocês sabem que tem, assim, que podem, que você pode contribuir muito, ajudar muita pessoa mandando essa live, para a pessoa falar em público melhor. Porque a gente vai falar aqui de fazer apresentações em inglês, mas essas dicas aqui vão servir também muito para falar em qualquer idioma, na verdade, porque a gente vai falar de administrar as emoções, né? Eu até trouxe aqui, eu fiz umas anotações sobre essa questão envolvendo outro idioma, mas mande aí para pessoas até que não falam outros, não querem falar inglês, né? Mas querem falar em público, como administrar as emoções, gerenciar as emoções, mandem para elas. E aperta o coraçãozinho, gente. Aperta o coraçãozinho aí. Se você não souber enviar, tem um aviãozinho, assim, uma setinha
do lado direito da sua tela, então é só apertar e enviar para 3 pessoas. Oi, Sara! Obrigada, Sara. Que bom que você está aqui. Manda aí para 3 pessoas essa Sara, essa live. E daí, Sara, também pode ir, para as 3 pessoas. E coraçãozinho, gente. Mas aí a gente estava falando dessa questão de administrar, então, as emoções, né? De a pessoa conseguir administrar as emoções, né? Mas eu fiz aqui umas anotações, sabe, Grace, para a gente não deixar de falar sobre algumas questões importantes. E eu, assim, quando eu treino muitas pessoas para falarem inglês, né? E muitas que me procuram, vem assim, Grace. Ai, que eu tô precisando falar inglês no trabalho, tô precisando participar de reuniões, eu tenho que participar, eu tenho que comentar, eu tenho que me apresentar, mas eu não sei inglês, eu não sei falar inglês. A pessoa aparece que quer aprender inglês o mais rápido possível, em 1 mês, 2 meses, para conseguir interagir, para conseguir se apresentar. E elas se preocupam tanto com o idioma, e realmente, claro, né, para falar um idioma você tem que saber, você tem que estudar o idioma. Mas eu acho que elas ficam também muito perdidas, assim, de por onde começar. Elas, às vezes, querem adquirir tanta informação, querem aprender tanto o idioma, que elas não conseguem conciliar com o quanto, né, você estava falando do cérebro, do quanto o cérebro consegue administrar de informação, entende? Porque imagina, você fazer uma apresentação, aí você já não sabe muito o idioma, aí você tem que gerenciar ali o seu medo, o pavor de falar em público, ainda tem que lembrar de outras palavras em inglês. Como que essa pessoa faz, Grace? No que ela tem que focar primeiro? O que você acha? Primeiro, assim, é importante falar que, entendido como funciona, que todo mundo tem essa parte primitiva do cérebro, né? Que todo mundo passa por isso, a gente não pode cair, que é isso que tu comentou, no ciclo do filme de terror. Eu gosto de falar. Por quê? Nosso cérebro, ele é especialista em criar filme de terror para tudo. Putz, eu tenho uma apresentação amanhã para fazer em inglês. E agora? Não vai dar certo? Porque as pessoas falam muito melhor que eu, porque não sei o quê. E começa o quê? Te gerar uma série de sentimentos, de emoções ali, de medo, de pavor, de pensamentos negativos. E aí te acionam os teus comportamentos. Você, de fato, não consegue fluir de uma forma natural ou da melhor forma que você poderia, porque você ficou muito nervoso, muito ansioso, muito inseguro. Então, o primeiro passo de tudo é você conseguir gerir essas suas emoções, sabe? Entender esse ciclo, que os teus pensamentos geram esses sentimentos, essas emoções que vão ditar os teus comportamentos. Uhum. Sim, até porque se a pessoa ficar muito emocionada, vamos dizer assim, né? A pessoa ficar muito nervosa, mesmo as emoções elas começarem a tomar conta, aí que ela não consegue, o lado racional do cérebro dela não vai funcionar, aí é que ela não vai conseguir lembrar de palavra nenhuma, não vai conseguir nem lembrar da primeira apresentação, né? Good morning, good afternoon, não vai lembrar nem do que dizer, nem do nome dela. Nem do nome dela. Nem do nome dela. E porque a gente fica muito nervoso mesmo, porque pensa assim, talvez é uma coisa nova, uma coisa que você não está acostumado a fazer, e aí já tem essa ânsia, né? Só que se você não conseguir domar isso antes, se você não tiver as estratégias certas, as técnicas certas, né, Clary? Você de fato não vai conseguir desempenhar, às vezes, um papel da forma que você quer. Esse é um ponto. Então, você gerir essas suas emoções antes dessa apresentação, você conseguir aprender a lidar com isso, antes de se posicionar ali em inglês, né? Que é no caso que a gente está falando. Não, pode falar, pode falar. Pode falar. Eu não sei se eu já ia entrar no próximo assunto. Pode me perguntar aí. Não, pode falar. De qualquer coisa, depois eu pergunto. Então, tá. E aí, um dos pontos também é a gente não esquecer que, sim, é muito importante a questão técnica do negócio, mas de você treinar antes. Às vezes, treinar até assim, ó, escolher qual que é a roupa que tu vai usar, treinar, se gravar, porque tudo isso vai te dando mais tranquilidade, né? Você conseguir antecipar esse risco, de alguma forma. Sim, eu falo muito para as pessoas treinarem na frente do espelho, né? Isso É ótimo, adoro também. Também, eu faço muito isso e eu falo para os meus alunos, cara, pega a sua apresentação, treina na frente do espelho,
treina seus gestos, entendeu? Vê como é que você aparenta, justamente a roupa que você vai vestir. Se for uma apresentação muito grande, porque às vezes assim, a coisa do dia a dia ali do trabalho, mesmo assim a pessoa fica nervosa, né? Ainda mais se a Exato. pessoa não for fluente, mas se for uma grande apresentação, fala, poxa, coloca a roupa que você vai vestir, se coloca na frente do espelho, se olha, né? Já começa a se imaginar naquela situação, né, que você vai encarar. Então eu Ó, falo muito isso, funciona além de mesmo. gravar, né? É isso Funciona aí. mesmo, a Jéssica faz isso. Você faz isso, né, Jéssica? Do espelho ou de gravar? O que que você faz? Você fica se olhando no espelho ou você se grava? Eu nunca me gravei, sabia fazer apresentação? Nunca me gravei. Vou experimentar isso um dia. Eu Eu também já, me vejo eu muito, abro o gente. Zoom e eu me gravo sempre, né? Semana que vem, por exemplo, eu tenho uma live que a gente vai falar mais no final para eu fazer no Zoom, pelo Zoom. E apesar de saber o conteúdo, dominar, eu sempre me gravo. Ai, você Pra... se grava antes. Me gravo antes. Eu me Que gravo antes. máximo. Porque daí, assim, eu consigo Ah, entender, putz, porque pensa só, gente, em qualquer coisa na nossa comunicação, e isso eu acredito, claro, que daí tu vai entrar mais na questão aí também para falar pra gente sobre o inglês, vou te jogar essa bola aí, mas no português, principalmente, se eu ando muito contigo, às vezes eu posso pegar alguns vícios de linguagens, eu posso pegar alguns cacuetes, vamos dizer assim, na parte gestual também. Então eu preciso estar me observando sempre, sabe? sim. Até Agora, eu porque a tenho um gente irmão de pega, a gente não 18 anos. percebe, né? Isso, eu tenho um irmão de 18 anos. Ele fala muito tipo. Muito tipo. Se eu fico com ele, assim, eu já tô falando tipo, 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 tipo. Gente, não dá, né? Imagina. É. É que nem, menina, eu pego muito sotaque. Aí quando eu ando muito com uma pessoa como um baiano, por exemplo, cara, é impressionante. Eu passar um dia com um baiano, eu daqui a pouco tô falando, gente, tô Eu falando, nasci lá já, né? eu tô pegando sotaque. Tem gente que fala que não, assim, que eu moro fora do Rio já faz muito tempo. E muita gente fala, caraca, você não perde teu sotaque, não, não, não. Mas assim, eu não perco o definitivo, mas se eu ficar muito tempo com uma pessoa, eu acabo ali pegando alguma coisa, sabe? Quando eu tô falando, de repente eu solto um oxente, sei lá, sabe? Solto um negócio assim. Porque realmente, né, a gente pega e muitas vezes a gente não percebe. Quando a gente se filma, a gente tem essa oportunidade, né, de ver, caramba, olha isso que eu tô fazendo. Tem coisas que, pô, isso não tá legal. Isso eu tenho que trocar, né? Eu tenho que mudar isso, tenho que consertar, né? É isso aí. É, a Jéssica estava falando que ela treina na frente do espelho, se olha na frente do espelho e se grava também. Eu falo Essa muito, Jéssica tá power, né? e ela ainda falou, quando preciso falar em espanhol. Aí, ó, viu? Quando ela precisa falar em espanhol, ela Maravilhosa. já está avançada, Jéssica. Não, mas é isso E, aí mesmo. então, e Grace, eu falo muito, e eu achei interessante você falar isso, porque eu digo muito para os meus clientes fazerem se gravarem, e principalmente gravarem a própria voz, quando estão treinando inglês, né? A gente está aqui falando de fazer apresentações de impacto em inglês, e eu falo para eles, cara, grava a sua voz, porque às vezes a gente está falando, não se dá conta de como a nossa pronúncia não tá clara, e você foca muito nessa questão, né, Grace, da clareza ao falar, né? Não é só Muito. falar, mas é falar de forma clara, né? Exato. Existem vários fatores para você se fazer clara, né, na sua fala. E um dos fatores é, primeiro, entender o seu público, entender para quem que você vai falar. Da mesma forma, em inglês, você vai precisar entender para quem que eu estou falando. Eu estou falando para a diretoria? Eu estou falando para os meus pares? Eu estou falando para os meus liderados? Eu preciso entender a dinâmica daquele negócio, né? Entender qual que é o objetivo daquela apresentação. E a gente sabe que às vezes, né, claro, em empresas acontecem muito, tem que fazer uma apresentação sobre tal negócio e às vezes não vem de uma forma específica para você. Quem é que Uhum. já passou por isso, gente? Às vezes de não Ah, receber informação de uma forma mais específica. sim. É só assim, ó, você vai ter que fazer uma apresentação sobre Isso e aquilo. as taxas de vendas, não, 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 não. Aí você fica, caramba, mas o que especificamente, né? Porque às vezes tem tantos detalhes, né? Você não sabe exatamente sobre o que que você tem que falar, né? Exato. E aí no meu método até a gente trabalha sobre isso, né? Como que eu vou trazer essa clareza para eu me comunicar com as outras pessoas?
Como que Uhum. eu vou trazer essa clareza para minha fala também? Porque é uma série de fatores. Eu preciso ter a escuta ativa, que a gente vai treinar no método. Eu preciso ter as perguntas eficazes, que a gente treina no método. Então, assim, não é só eu chegar e me fazer clara, gente. Não é eu ter uma. Não estou falando de fazer uma pronúncia perfeita apenas das palavras. Não, isso é importante. Isso é muito importante, claro. Mas também de você conseguir extrair da outra pessoa o que ela. Só um pouquinho. Enquanto a Grace está ali, né, gente, essa questão da pronúncia, a pronúncia é muito importante, mas quando a gente está falando de inglês, de outro idioma, principalmente se você ainda não é fluente, você não pode ficar na paranoia da pronúncia. Não pode ficar na paranoia. Claro, tem que treinar, você tem que procurar, tem que treinar, procurar ser o mais claro possível. Mas durante a sua apresentação, não pode ficar na paranoia da pronúncia, porque senão não sai nada. Você trava. Você pronuncia uma palavra errada, que nem eu vou te deixar falar mais, Grace, que eu acabei falando porque você precisou Não, sair assim, né, falar só para rapidinho. introduzir ali, porque eu tô com a internet muito ruim, e daí vieram aqui para fechar a porta, só que não tem como, senão o sinal vai cair aqui. Ah, sim. Aí, só para terminar aqui o raciocínio, né? Aí essa questão da pronúncia, porque nem assim, eu que trabalho com muita gente de business, tem palavras que são muito difíceis sim, são muito desafiadoras, porque às vezes a pessoa já aprendeu errado. Por exemplo, purchase, que é compra. Olha, muita gente pronuncia errado, fala purchase, purchase, purchase. Aí aprende ali purchase, purchase. Tem várias palavras. Eu tô aqui, eu falei de purchase, começou a pipocar um monte de palavra aqui na minha mente. Se a pessoa tá lá na apresentação e solta um purchase, aí fica purchase. Imagina, a pessoa começa. Piora tudo. Piora tudo. Gente, segue o baile. Eu falo assim, segue o baile. Não para a sua apresentação, né, Grace? Mas aí continua falando aí da questão da pronúncia. E aí é bem isso mesmo, porque daí o que acontece? Você cai naquele ciclo que eu falei antes, o ciclo do filme de terror. Começa a gerar pensamentos, putz, eles não entenderam, eles não vão entender essa É. palavra que eu tô falando, e aí começa a gerar ansiedade, dispara cortisol, adrenalina, cortisol, gente, né? Vamos chamar o hormônio do estresse. Aí você já ficou super ansioso e estressado ali naquele momento. Então é muito É. importante, né, nessa questão, a clareza não é só sobre a pronúncia que eu estava falando, né? E sim sobre você conseguir extrair das outras pessoas a informação que elas querem, sobre você conseguir se colocar de uma forma assertiva, objetiva, e você não precisar dar tanto rodeios para falar algo. Porque o rodeio também, por incrível que pareça, ele vem das emoções. Mas como? Por que que você acha que você acha não, né? Mas por que que você está falando assim que os rodeios, como é qual é a relação que tem esse rodeio, a pessoa ficar ali falando prolixa e as emoções? A prolixidade ali, né? Por que a pessoa é prolixa? Porque ela tem medo da outra pessoa não entender o que ela tá falando. Ela tem medo da outra Ah, pessoa achar que ela tá sendo rude às vezes. E ela tem medo de ser objetiva. eu acho que o brasileiro principalmente tem muito isso, sabia? Demais, Eu demais. acho uma coisa Gente, bem faz cultural. sentido pra vocês aqui, quem tá nessa live, que a gente tá falando? Coloca aí pra gente, porque senão a gente vai ficar só falando aqui, né, Clary? Participem aí, gente. Falem aí o que vocês, se vocês concordam, se isso já aconteceu com vocês, já aconteceu de vocês falarem com uma pessoa, vocês estavam num momento tão tenso que ficaram ali falando e com a impressão de que não estavam entendendo vocês fazem isso. Como é que vocês lidam com a apresentação? Vocês já tiveram que fazer apresentações em inglês? Tem que fazer? Fala aí pra gente como é que é a realidade de vocês dentro desse tema, né? Que pra gente também é muito importante saber. Leandro tá falando que tem Tá sentido. fazendo sentido. Isso. É. Leandro foi um dos meus clientes individuais aí. Quase um dos Ah, primeiros. legal. Ah, bem-vindo, Leandro. Será que você um dia vai fazer a apresentação em inglês, Leandro? Ó, a Clara especialista aí. Eu sou especialista em inglês, aprendizado, desenvolvimento de inglês, né? Mas envolve Aí, muito isso, né? Essa questão da administração das emoções, né? O Ricardo tá falando, às vezes a gente fica pensando demais em formular as frases, demais, ainda mais quando é outro idioma.
Mas aí, Grace, o passo a passo, vamos assim, né, para ficar bem didático. Vamos dizer assim, a pessoa chega e fala assim, caramba, Grace, o negócio é o seguinte, eu tenho uma apresentação, mês que vem eu tenho uma apresentação em inglês e a Clarice já está me ajudando. A Clarice já está me ajudando com o inglês, entendeu? Eu estou muito satisfeito, estou feliz, mas eu sinto que eu preciso agora de uma especialista na gestão das emoções. Como é que eu faço para me apresentar, para eu me preparar para esse momento, para essa apresentação? Por onde eu começo? Qual é a primeira coisa que eu faço, Grace? Me ajuda. Eu vou te falar que é um processo, né? É um processo. A pessoa que chegaria para mim assim, claro que eu iria falar todo o processo, mas tem uma coisa que é muito importante aqui para a gente falar para todo mundo que está nessa live, que é sobre você conseguir se visualizar na apresentação que você quer. Fazer um trabalho de visualização, porque, de novo, eu vou bater na tecla, porque isso aqui, se vocês pegarem isso aqui, é uma virada de chave. O cérebro, ele é especialista em criar filmes de terror. A primeira coisa que ele vai criar na sua mente é: não vai dar certo. Você não vai conseguir. Você não é bom o suficiente. Você não é boa o suficiente. A sua pronúncia tá uma M. Não tá legal. Ele vai fazer isso. Então, você precisa começar a acostumar o seu cérebro a fazer o inverso. Como que vai ser essa apresentação? Imaginar você lá no palco ou na frente ali na sua sala de reunião. Não sei qual que é o meio da apresentação que o pessoal vai fazer aqui, né? Como que você vai falar, como que você vai se comportar. Você conseguir sentir isso, trazer vida para isso, sabe? Esse é um ponto muito importante, a visualização. Porque isso começa a te gerar outro tipo de hormônio, que não é o cortisol, no caso. Então, te libera os hormônios do bem-estar aí também e você começa a se sentir um pouco mais segura. Trabalhar a sua autoconfiança. Trabalhar essa autoconfiança, né? Você confiar em si mesmo. Você se libertar da vergonha do que os outros vão pensar, do medo do julgamento, do medo de errar. Então, tudo isso está envolvendo essa parte da gestão emocional também, né? E eu acredito que tu trabalha bastante, né, Clara, dentro do teu método também com essa parte. Trabalho muito, 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 muito mesmo. E eu vou te falar, tem gente. Por que eu falei aqui no início, né? Eu falei, quando as pessoas me procuram falando que vão fazer uma apresentação em inglês, ou que precisam participar mais das reuniões e tal, elas vêm tão focadas achando que é o inglês, às vezes eu dou para elas técnicas para elas administrarem as emoções. Mas muitas vezes elas não aplicam, elas não colocam em prática. Como se bastasse simplesmente estudar inglês. E não é, cara. Tem que preparar esse treino aí que a Grace está falando, treinar a sua autoconfiança, você treinar essa questão do julgamento, o medo do julgamento, o medo da crítica. Tem que trabalhar isso, porque ainda mais quando é em outro idioma, que você fica naquela, ai, vão achar meu inglês horrível. Ai, meu chefe está esperando que meu inglês seja intermediário, meu inglês mal tá básico. Ai, eu não falo inglês já faz mais de um ano, vou travar, não vou lembrar de nada na hora. A pessoa fica naquela coisa do inglês. E, cara, tem que preparar o emocional. São dois trabalhos em conjunto ali, né, Grace? Totalmente. Totalmente. E aí, quando vem esse pensamento já, né? O que você pode fazer? Outra técnica, além da visualização, é você cortar isso na hora. Ai, ninguém vai entender. Não. Traz alguma frase que vai te fortalecer nesse momento, sabe? Vou dar o meu melhor. Eu sei lá, o que pode trazer, Clarinha? Ajuda aí. Então, vamos imaginar que essa, já que a gente está falando de visualização, né? Vamos imaginar assim, ó. Então, eu tô lá, né? Eu vou fazer minha apresentação daqui a um mês, mas eu já tô assim, ai, gente, como é que eu vou fazer? Vai ser um fracasso. Aí pronto, veio o pensamento. Nossa, vai ser um fracasso. Aí como é que faz? Verbaliza logo assim? Não, vai ser um sucesso. Eu vou mandar muito bem, eu vou estar preparada. Eu falo assim, eu falo que as pessoas têm que vocalizar. Não, vai ser ótimo, eu vou estar preparado, eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou estar afiado no dia. Eu dou essa dica, né, da pessoa falar essas coisas positivas. O cérebro mandou um sinal errado, não, falar em voz alta.
Não, eu sou maravilhosa, eu sou preparada, eu sou competente. Essa é a dica que eu dou. O que que você acha? Perfeito. Essa é a orientação também que eu passo para os meus mentorados. É isso aí. Porque assim, você precisa começar de novo a treinar o seu cérebro, né? Se você não fizer isso, ele vai cair no ciclo do filme de terror. Pode ter certeza, gente, para tudo na sua vida. Então você começa a trabalhar a sua comunicação interna. Uhum, isso aí. O Quando Biel você... falou. Oi, Pode desculpa, que falar. eu ia falar de uma. Não, é que o Biel falou aqui, né? Tem um pouco a ver com o que a gente está falando. O Biel falou assim: eu me senti um pouco nervoso na hora de formular algumas frases e falar em público. Então, mas esse processo, a gente está aqui falando da preparação. Essa questão de formular frases já tem que vir também antes, né? Tudo isso é antecipadamente, né, Grace? Antecipado, com certeza. Porque senão vai chegar na hora do fight, vai tudo por água abaixo, né? É. Caraca, tem que. Eu sei que é muita coisa. Mas é isso, né? Uma questão é essa, você já se comprometer. Essa questão do comprometimento também é muito importante, né? Você se comprometeu, vou me preparar. E não deixar para cima da hora, né, Grace? Porque quantas pessoas deixam para a semana da apresentação? Ai, eu tenho uma apresentação. Ai, aí tem um mês, daqui a pouco, ainda tem 3 semanas. Eu tenho 2. É. Quando, na semana da apresentação, ai, meu Deus, eu tenho que preparar aquela apresentação para a semana que vem. Aí pronto. E aí, como é que lida? Aí a pessoa não. Será que tem jeito da pessoa ficar calma desse jeito? Ah, não tem, né? Não tem. Só chega na hora e é pior. Dali é pro fundo do poço. No fundo do Não, poço. brincadeiras à parte, mas assim, ó, quem faz muito isso são pessoas que sabem que são boas de improviso. Os influentes Ai, altos de será? perfil comportamental. Ixi. Influente alto de perfil comportamental, às vezes, ele fala assim, não, na hora eu desenrolo. Chega na hora, gente, dá qualquer cagada, não desenrola nada. Trava. Vai É, travar? Vai é. travar, não vai falar nada, não vai sair nada. Né? Eu separei aqui, eu até tinha anotado, tô com a minha folhinha aqui, ó, alguns erros que eu coloquei pra gente trazer pro pessoal, para eles não caírem Ah, legal. nesses erros aqui na hora da sua apresentação, né? E Ah, aí, falando na hora da apresentação também, ou antes, antecipando a apresentação. Um erro muito grande é você jogar todas as informações no slide. Por mais que pareça óbvio, a gente precisa falar isso aqui. Não coloca tudo no slide se você for usar slide, por quê? Você acaba usando o slide como muleta. E aí você vai uhum, acabar lendo. E você não vai desempenhar uma apresentação, a sua fala não vai ser fluida. Não vai ter uma fluidez, né? Se você joga tudo sim. isso no slide. Esse é um ponto. E o de qualquer jeito, eu tinha colocado aqui. Então, de qualquer jeito, às vezes não se preparar até com a roupa antes mesmo, uma roupa desconfortável, algo que fique se puxando direto, sabe? E isso acaba deixando a pessoa mais nervosa também quando a gente fala sobre gestão das emoções, tá? Tudo que não tá de uma forma confortável para você vai te gerar mais ansiedade, vai te gerar mais estresse ali. Então, vai te dar um incômodo. Isso é importante também. Posso continuar a listinha ou tu quer falar alguma coisa Pode. aí? Não, não, pode falar, porque eu ia perguntar Tá. sobre outra coisa, mas vai que você menciona aí, depois eu pergunto minhas dúvidas. Beleza. Ó, eu coloquei também da importância de treinar, que a gente já comentou um pouquinho antes, né? Que, pô, Desculpa. eu me apego muito na parte técnica, eu me apego muito na parte, talvez, escrita, mas eu esqueço de treinar antes. É não chegar na hora do improviso, né? Treina antes, treina antes. Tira ali um dia para você se gravar, para você se olhar na frente do espelho. A gravação ainda, e eu sei que tem muita gente que vai falar assim, ó, putz, mas eu fazer um áudio e me mandar, eu odeio a minha voz. É. Muita Eu tenho gente vergonha detesta se alheia de ouvir. escutar a minha voz. Alguém E já se falou vê isso na aqui? câmera, então? E se vê na câmera. E se vê no vídeo? Vocês têm vergonha, gente, se vê no vídeo? Ou vocês são tranquilos de se filmar, falando, gravar a própria voz? Gente, eu tenho. Todos os meus clientes eu falo, grava sua voz e me manda, grava sua voz. Olha, eu acho que Eles 80% eu podem? tenho que ser. Fogem. Porque eu quero ver a pronúncia, eu quero que você ouça a sua pronúncia. Porque eu ouço o tempo todo ali falando inglês com eles, mas eu quero que eles ouçam a pronúncia deles. Aí eu posso corrigir e aí eles
por cima vão e gravam novamente. Eles ouvem a minha pronúncia, ouvem a pronúncia deles. Então é muito bom, é maravilhoso. Eu fiz muito isso, faço até hoje, para eu melhorar a É. minha pronúncia de inglês. Então, gente, essa dica que a Grace está falando, de você se gravar, vocês não têm ideia de como isso faz toda a diferença na forma como você melhora até a sua autoconfiança, a sua pronúncia, e você, aos poucos, quando se trata de inglês, você vai melhorando sua pronúncia, você vai percebendo que sua pronúncia vai melhorando, e você tem vontade de mostrar aquilo. Você vê que você está melhorando, você fica, cara, tô melhorando o meu inglês, quero mostrar. Tô ficando bom. Tô mandando bem. No início é constrangedor, mas aos poucos, conforme você vai melhorando, você vai ganhando autoconfiança. Então, uma coisa alimenta a outra, né? Uma coisa leva a outra. O Ricardo tá falando que no começo parece estranho, quando estou falando parece ótimo. Depois encontro muitas. Ricardo, é desse jeito mesmo. É desse E jeito. aí, como que eu vou trabalhar algo em mim se eu não me analiso? É. Como que eu vou melhorar a minha gestão das emoções antes? Como que eu vou melhorar a minha pronúncia? Como que eu vou melhorar o meu vocabulário? Se eu nem sei exatamente onde eu tô pecando. Uhum. Não tem como. Não tem como. Aí tu fica só no achismo. Ah, eu acho que eu não falo bem inglês. Ah, eu acho que eu sou inseguro. Mas por quê? Qual que é o ponto? Gente, a gente tem que ser específico, né? Em tudo que a gente faz aqui na nossa vida, tem que trazer a especificidade. Quando a gente fala de se analisar também. Uhum. Porque é muito Sim. fácil eu chegar para Clara e falar assim, Clara, putz, o meu inglês está péssimo, eu preciso dar um upgrade aqui. O que eu faço? Ela vai ter que tentar entender, tá? Mas onde que tá péssimo? Será que realmente está péssimo ou será que você não acredita em você? Tem isso Tem também. muito isso também. Tem muito isso também. Às vezes a gente fala, nossa, você tá mandando super bem, cara, sua pronúncia melhorou pra caramba. A pessoa não acredita. Ai, você acha? Ai, não, tá muito ruim ainda. Não, nossa, melhorou muito, está super bem e tal, tá com a pronúncia clara. Mas é que as pessoas também confundem muito pronúncia com sotaque, né? Tem aquela neura também, não quero ter sotaque. Aí acha que a pronúncia tá ruim porque tá com sotaque de brasileiro. Também é outra coisa que a pessoa, quando faz uma apresentação, ou em qualquer circunstância, quando tá falando inglês, gente, não pode se preocupar de querer falar igual americano, de querer falar palavras difíceis, né? Eu até anotei isso aqui, porque eu também fiz minhas anotações, né? Pra assim, gente, Dever de não querer casa, né? falar. É, Imagina a gente vir aqui e falar pro pessoal, gente, vocês têm que treinar, tem que fazer isso, e a gente não fazer. já pensou? Não, eu só não vou mostrar para vocês que as meus roteiros são assim vergonhosos, que eu faço tudo à mão e eu vou assim, eu vou lembrando e vou anotando. Às vezes eu já estou num outro lugar, aí né, Amiga, aqui também, tipo, vou eu vou puxando até umas mostrar flechinhas. o meu, como é que é? A letra já não ajuda, né? Ainda mais só eu entendo, acho. Porque eu vou escrevendo, aí de repente eu já estou no outro negócio e eu lembro, caraca, eu não coloquei aquilo na tal, aí eu volto, aí faço um rabisco lá, uma setinha, lembrar de falar disso. Mas esse é um ponto, cara. Sabe, falar palavras fáceis, né, Grace? Na hora da sua É. apresentação, você tá montando sua apresentação, não vai querer falar difícil, pelo amor de Deus, né? Gente, o básico bem feito, feijão e arroz bem feito é melhor do que você querer falar uma palavra que você nunca falou na vida porque é uma palavra bonita. Não é isso que vai deixar a sua comunicação mais bonita. Exatamente. A Não sua é isso que vai fazer a comunicação, apresentação de e impacto. tanto no português quanto no inglês, acredito que também vai, né, Clary, que o quanto mais natural for você estar ali falando, isso que vai ser o bonito, sabe? Você não tá Sim, forçando. Óbvio, você tem que tomar um cuidado, é importante você aumentar seu vocabulário, óbvio que sim. Mas se você não tem aquele vocabulário, usa a palavra ali, o feijão e o arroz, usa o básico. Não queira inventar algo, sabe, na hora. Isso é é. importante também. Ou então tentar lembrar da expressão que viu não sei onde, que viu no filme. Não, gente, não é o momento. Não é o momento. Eu acho super legal que aprender uma expressão nova, legal, utilize, mas não na sua apresentação, gente, não na sua apresentação na empresa. Se você quer fazer uma apresentação de impacto, fica no confortável, fica ali no que para você tá tranquilo,
tá confortável, na sua zona de segurança. Na hora da apresentação, você tem que ficar na sua zona de conforto o máximo possível, ali na sua zona de segurança. Arrisque outro momento, tá ali numa conversa informal. Cara, no outro dia eu vi uma expressão assim, assado, tô querendo lembrar, queria usar agora, que eu queria praticar e tal. Aí pronto, aí você pode falar que não tá lembrando, que queria lembrar e o outro te ajuda. Mas na sua apresentação, repete as palavras que você já está careca de repetir, que você já se sente à vontade, né, Grace? Ih, acho que a Grace, ó, congelou. Ih, daqui a pouco ela volta. Enquanto isso, eu vou falando aqui, eu vou dando as minhas dicas. Cara, a Grace falou ali do objetivo, né? Que de você começar, você tem um objetivo com a sua apresentação. Aí eu falo o seguinte, ó, comece pelo fim. Comece pelo fim. Ó, a Grace tá voltando. Ai, gente, desculpa. Tossindo no ouvido de vocês aí. Não pode ter medo de errar, Ricardo. Porque você vai errar. Você vai errar. Entendeu? Não pode ter medo. Então, assim... Voltei? Voltou. Bem-vinda de volta. O Ricardo tava falando ali que não pode ter medo de errar. Tô falando, Ricardo, não pode ter medo de errar, porque você vai errar. Falando outro idioma, você vai errar. Mesmo Gente, a gente erra. Exatamente. A gente erra falando português, vai errar falando inglês, né? Então, a todo momento. O pior é que... E aí eu coloquei outra coisa aqui também, para apresentação, que vai entrar nesse nível. Quando você percebeu que errou e tudo mais, você não precisa ficar lá falando, ai, desculpa, eu tô nervosa, eu tô nervoso, por isso que, né, não tá saindo do jeito que eu quero. Isso não vai te ajudar. Isso era outra orientação que eu tinha até anotado aqui. Então, errou, segue o baile. Segue o baile. A não ser que seja uma informação muito assim, cara, eu preciso corrigir esse número aqui, que esse número eu não passei certo, né? Não sei. Aí, volta, ok. Mas é só, não precisa ficar, ai, desculpa, ai, porque eu tô inseguro. Isso não vai te ajudar. Ou então, assim, claro que quando a pessoa tá nervosa, nem sempre ela vai conseguir fazer isso. Mas tem gente que mesmo nervosa consegue, assim. Ou então usa de humor, sabe? Eu acho que a pessoa também, dependendo do nível da apresentação, ou até se for uma apresentação formal, o humor, ele é muito importante. Quando você tá falando outro idioma, você não pode se levar muito a sério. Não é fácil para qualquer pessoa agir dessa forma, né? Porque tem gente que é séria, né? Tem gente que já é ali meio engessado. Mas se você já tem aquela coisa do humor, se você, né, gosta de fazer uma brincadeira e tal, usa do humor, brinca. Ih, gente, calma aí, que já o negócio já é difícil de falar em português, estou aqui falando em inglês, calma aí, gente. Eu lembro quando eu estava aprendendo inglês, Grace, eu decorava umas frases assim, para eu justamente sair dos constrangimentos, sabe? Tipo, ai, calma aí que eu mal falo português, tô aprendendo inglês agora, sabe? Falava assim, ai, gente, calma aí, eu não falo inglês fluente, mas estou tentando aqui. I don't speak English fluently, but I'm trying. Eu sempre falo aqui dessa frase, gente, decora. E tu vê como muda o negócio? Porque daí tu não fala assim, ai, desculpa, é porque eu não sei que... Não, você tá mandando a real ali de uma forma clara, objetiva, e também tu passa mais segurança a fazer isso, porque tá tudo bem se você não saber também. Sim. O Ricardo tá falando aqui. E se na hora sair uma palavra que significa outra coisa? Aí você ri. Aí você ri. Se rirem da sua cara, ri também. Ai, gente, é muito engraçado. Dá risada. Aí vai ter até impacto. Você acha, Grace? Eu acho que o humor ele traz muito impacto para a apresentação. Traz. Uma coisa que a gente precisa postar mais é o sorriso. É o sorriso. Colocar os dentão aí à mostra mesmo, né? Porque tu passa mais carisma. Quando tu passa carisma para as pessoas, elas até ficam mais assim, vamos dizer que do seu lado. Uhum. Sim. Não fica aquele negócio chato, sabe? Chato, tem gente que tem entediante mesmo. Isso. Né? Tem gente que tem mais dificuldade, justamente tem os perfis comportamentais também diferentes, né? Normalmente o conforme tem mais essa dificuldade, que ele é mais formalzinho, mais tudo certinho ali. Então, no início de primeiro momento, ele tem essa dificuldade, mas depois se solta. Tranquilo também. Sim. Depende de como que tá o contexto das pessoas ali também. O Ricardo falou um negócio aqui antes, que eu não lembro se eu tinha lido.
Ah, ele tinha falado, acaba perdendo mais tempo explicando o nervosismo, que é aquele ponto que a gente falou sobre as desculpas, né? É, Isso é verdade. exatamente. Quando você erra, né, você fica, ai, desculpa que eu tô nervoso e tal. Não, não, não. Não tem problema você admitir que tá nervoso, né? Eu às vezes até falo, gente, tá nervoso? Você pode falar que tá nervoso, tô um pouco nervoso, né, e tal. Não tem problema você admitir. É bom você admitir que você tá nervoso. Mas quando você tá ali já no meio da sua apresentação, você ficar parando para se corrigir. Mas aí o que que faz, Grace? A pessoa ali no meio. Aí a pessoa, falei que eu não devia, aí dá aquele branco. E agora? O que que faz, Grace? Gente, tem uma coisa também que é legal, você ter uma aguinha do seu lado. Você não precisa sair cuspindo tudo de uma vez. Falar tudo. Você pode respirar, você pode tomar uma água, você pode pedir 1 minuto. Ah, só 1 minutinho, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Nesse meio tempo, faz uma respiração, né, mais profunda, assim, mais disfarçada, vamos dizer, para ir se acalmando mais. E a questão de assumir o erro ali, né, ah, errei, tô nervoso, tá tudo bem para os outros. Quando a gente fala assim, não fica se desculpando muito, é para você. Porque isso vai te gerar mais insegurança. Isso vai te gerar mais cena de terror, vai te gerar mais conflito interno mesmo. E aí você acaba travando também. Acaba dando esses brancos, porque você tá tão preocupado, ocupando a sua cabeça com o que os outros estão tendo de percepção de você, ou até de você mesmo se julgando, que aí você acaba travando nesse momento, sabe? Então, as desculpas ali é de você não chegar num nível de se vitimizar tanto que você trave. Uhum. Tá? Então, E quando dá esse branco, geralmente, né? Claro que assim, né? Eventualmente é normal a gente às vezes esquecer uma palavra, né? Não é só por causa do nervosismo, né? Às vezes acontece mesmo. sim. Mas quando se dá devido ao nervosismo, é por causa da falta de oxigênio no cérebro, né? A pessoa tá ali hiperventilando, respirando fundo, respirando acelerado, não consegue respirar, né, adequadamente, o cérebro falta oxigênio, aí pronto, você dá aquele branco, você não consegue lembrar. Então, assim, esqueceu, gente, deu branco, você falou um negócio, aí acabou perdendo a concentração porque pronunciou um negócio errado. Gente, é isso aí que a Grace falou. Dá uma pausa, de repente, enquanto você... Só um minutinho, gente. Bebe uma água, respira fundo, porque você está precisando de oxigênio. Respira fundo para você conseguir recuperar ali os funcionamentos das funções cerebrais da forma correta, né? E aí você consegue se lembrar. E é sempre bom, gente, quando se trata de inglês, você ter uma frase ali chave, que é o que eu estava falando aqui, né? Ter uma frase chave, sabe? Você decorar, tipo assim... Just a second, excuse me, please. Deu branco, isso você vai lembrar. Excuse me, please. Pega um copinho d'água e vai tentando se lembrar, né, Grace? Essa respiração profunda é essencial, né? Exato. E se for um ponto que você pode passar para frente, né, ir para o próximo item e voltar nele depois, faça isso também, né? Faça isso também ajuda. Tem a respiração diafragmática, né, que a gente faz ali de 3 segundos. Isso você consegue fazer até na hora da apresentação mesmo. Você puxa devagar 3 segundos, solta devagar, e onde vai encher, aqui vamos dizer que na boca do estômago, onde enche o ar, né? E aí você vai se acalmando também para fazer essa oxigenação que a Clary comentou. E aí, Clary, o Ricardo colocou uma pergunta aqui. O nervosismo é mais frequente quando você não domina aquele assunto. Como se preparar melhor? Se você sabe que você vai ter aquele assunto, estudando sobre o assunto. Não vejo outra forma. Agora, se te pegar de surpresa, tem uma coisa que eu falo também. A gente tá falando aqui de apresentações, né, gente? Então, a gente sempre vai antecipar a apresentação. Agora, se for numa conversa informal, né, numa conversa de corredor, alguém te pegou de surpresa, você não sabe, a frase padrão da Clara ali, né? Uma frase chave. Putz, no momento eu não consigo te falar isso, eu posso trazer essa informação depois? Pronto. Como que é em inglês, Clara?
I don't have this answer right now. É bem grande, né? Mas seria, né? Deixa eu simplificar. Vou encurtar, né? Porque também tem que encurtar em inglês. Você não pode ficar querendo falar frases muito longas. Você pode falar assim, ó. I don't know this right now. Can I bring you this answer later? Eu não sei essa resposta agora. Posso te trazer essa resposta mais tarde? Né? Então, pronto. Aí são palavras, tô aqui pensando, tô assim com o olho para cá, eu tô aqui pensando. Tô pensando que são palavras bem simples, né? Que todo mundo sabe, né? I don't know this right now. É bem facinho, assim, porque isso eu considero essencial. Você decorar frases curtas e com palavras fáceis. Se você quiser muito assim, eu não tenho essa informação no momento, a pessoa não sabe nem como é que é informação. Some tudo. Então eu falo assim, I don't know this right now. Can I bring you this answer later? Pronto. Posso te dar essa informação mais tarde, essa resposta mais tarde? Seria assim, né? É uma boa pessoa perguntar na hora, né? E trabalhar essa objetividade, né? Que isso vem, como tu comentou, vem muito do brasileiro. A gente acaba não sendo objetivo. E aí a gente quer levar isso pro inglês também, às vezes, né? Putz, mas a pessoa não vai achar estranho eu falar isso aqui diretamente? Isso aí. A pessoa quer falar com o mesmo grau de formalidade, de intelectualidade, como ela fala português. Então eu falo, gente... E outra coisa, isso é uma verdade, Grace, quando outra pessoa, quando um nativo que seja, ou até um não nativo, né, mas está te vendo ali falar inglês, ele vê um estrangeiro falando inglês, se esse estrangeiro, é só a gente se colocar num lugar, né, quando a gente observa um estrangeiro falando português. Se esse estrangeiro falar palavras simples, mas falar com fluidez, mesmo que fale palavras simples, a gente vai ficar, nossa, como ele fala bem inglês, como ele fala bem português, né? Esse americano fala bem português. Às vezes ele fala assim palavras super simples. Ele não fala palavras formais. Mas por manter a fluidez na comunicação, já fica interessante, já capta a nossa atenção, a gente já quer ouvir, fica interessado, né? Então, é uma bobeira querer falar difícil, né? Querer falar palavra, assim, para mostrar que é muito inteligente, que tem inglês muito bom, né? Isso mais atrapalha do que ajuda, né? E aí, para continuar a listinha aqui, eu trouxe... Listinha não, né? Minha lista. Eu trouxe aqui postura. Quando você vai entrar com uma apresentação, ao invés de entrar retraído, né, retraída, você já entra com uma postura, jogar os ombros para trás, uma cabeça mais assim retinha, linear, né, olho nos olhos das pessoas, você conseguir fazer esse contato visual com as pessoas que estão na sala, você também usar a gesticulação de forma adequada. Eu brinco com os meus mentorados que não é tipo globeleza, né? Não é globeleza, mas também não é paradinho. Então, é você, de fato, conseguir unir esses itens, né? Tudo tá na sua linguagem aí não verbal. Isso é importante também. Por quê? Tudo que você comunica também não verbalmente, isso te gera pensamentos, te geram sentimentos, né? E aí você ou se sente mais confiante ou se sente menos confiante. Então, apostar nessa postura, a hora que você já entra na sala, ao invés de se sentir intimidade, né, a postura intimidada, ficar lá encolhidinho na cadeira, todo de bracinho cruzado, com as mãos assim na perna, tudo encolhido. Não, já tem a postura ali, né, fica com o bumbum lá atrás na cadeira mesmo, olha nos olhos de todo mundo. Isso passa muito mais confiança também, para você mesmo. Para você mesmo. E o sorriso, né, como você falou, também é essencial. Essa coisa de você chegar, por mais difícil que seja, às vezes a pessoa é super tímida, às vezes a pessoa... gente, vou falar uma coisa para vocês. Quando eu era mais nova, olha, eu nunca esqueço isso, Grace. Quando eu era mais nova, nem vou demorar muito, né, porque daqui a pouco, dá uma hora, eu fico com medo de cair a live aqui. Mas quando eu era mais nova, eu era muito séria quando eu era mais nova. Aí eu nunca esqueço um dia que eu fui fazer um trabalho, que eu, uma época trabalhei com televisão e tal, né? Aí eu fui fazer uma maquiagem e o maquiador falou pra mim assim, nossa, mas você é tão séria. Aí eu... Não ajudou.
Ai, ele, nossa, você é tão séria. Eu acho que nessa época eu tinha, sei lá, uns 17, 18 anos. Aí eu lembro que eu falei pra ele assim, mas falei brincando. Só que eu era tão séria que eu falei brincando, acho que ele não entendeu. Que eu falei assim, é, pessoas sérias impõem mais respeito. Aí ele, não impõe nada. Falou assim pra mim. Mas aquilo me marcou, porque fiquei assim, poxa, eu não queria que as pessoas olhassem pra mim e pensassem, como você é séria, né? Eu queria que as pessoas olhassem pra mim e, poxa, elas sentissem prazer, né, em estar comigo, encontrassem um rosto amigável, né? E aí, a partir dali, cara, bom, várias coisas aconteceram na minha vida, mas aquilo me marcou, sabe? Falei assim, poxa, eu vou sorrir mais. E é impressionante, assim, como muda tanto o seu relacionamento com as pessoas, né, com os outros te veem de forma diferente, as pessoas te respeitam mais, né, elas se atraem mais, se sentem mais atraídas por você, e você se sente mais autoconfiante, de fato, né? Essa coisa que você falou de, pô, abrir o peito, você dar um sorriso, por mais difícil que seja, eu tô falando, gente, foi um treino. Hoje em dia, eu acho que eu sou até muito sorridente. Às vezes eu não tenho nem muito pra rir, eu tô rindo. Às vezes eu tô assim numa conversa séria e tô rindo, eu me pego, eu falo assim, gente, mas já passou o assunto engraçado, eu ainda tô rindo. Eu tenho que voltar. Então é isso, assim, mas você é um treino, tudo é treino. Você tem que se treinar a sorrir, né? A chegar no lugar, boa tarde, cumprimentar as pessoas antes, né, Grace? Não chegar naquela correria, né? Ai, Exato. mas onde que eu coloco, né? Eu acho que chegar, né, nessa apresentação já falando mesmo, dando boa tarde para as pessoas com um sorrisão no rosto já faz total diferença. É. Faz muita diferença, porque você já quebra aquele gelo seu, você já quebra aquele nervosismo que você está sentindo. Então, isso é bem importante também. Claro, eu trouxe também sobre a questão de análise de risco, que é o quê? Normalmente, tem apresentações que vão dar tudo certo. Mas, às vezes, vai ter apresentações que não vão dar certo, assim. Ou o slide não vai funcionar, sei lá, vai cair a internet. E se você não tiver preparado na gestão emocional, o teu nervosismo vai tomar conta. Com certeza. Se você não tiver treinado antes, você não vai conseguir conduzir sem slide. Sim. Então, de você anotar isso, fazer tipo uma análise de risco mesmo. Então, o que pode acontecer? O que de pior pode acontecer nessa apresentação? Essa pergunta, eu amo essa pergunta. O que de pior pode acontecer? Aí você vai colocar, pode não funcionar o slide. Tá. Pode cair a internet. Pode, sei lá, vai colocar todas as suas anotações que você consegue rastrear, né, de risco. E aí, para cada uma dessas anotações... Ai, caiu um cisco aqui. Para cada uma dessas anotações, você vai colocar uma ação. Uma ação que você pode reverter. Porque não é só a gente também colocar a análise de risco e não ter um plano B, né? Então, tem um plano B para cada item. Isso, a solução para cada item, tá? Então, isso também pode te ajudar a minimizar essa ânsia. Muito bom isso aí, hein? Que aí a pessoa não fica com medo do que pode dar errado, né? Ela fala, não, se der errado, eu já sei o que eu vou fazer. Eu tenho a solução. Preparada. Exatamente, foco na solução, né? Porque, de novo, a gente traz aí o quê? A gente traz a especificidade no negócio. A gente consegue trazer tudo que pode dar errado nas situações da forma mais específica possível e colocar e rastrear esses riscos e colocar soluções possíveis para eu fazer, porque daí na hora, se der ruim, eu já sei o que fazer. Às vezes levar esse checklist mesmo. Muito boa e animada. Animação a gente tem, cara. Animação é de sobra. Muito obrigada. Sim. Outra coisa também, Clary, tem gente que tem dificuldade, só para terminar a listinha antes de cair essa live, que eu trouxe 10 itens aqui, gente. 10 itens. Ai, não também? É suficiente, mas uma hora não dá para nada. Não dá pra nada, uma hora. A entonação vocal, bem importante. Tem gente que... O meu tom de voz, por exemplo, ele é mais alto. Ele é mais alto, né? Eu tenho essa energia mais, assim, de falar mesmo gritando. Só que tem gente que não, que tem aquele tom de voz mais baixo também.
mas você colocar a sua energia nessa voz, né? Trazer uma energia de alguma forma que também eleve a sua autoconfiança, sabe? Quanto mais você se coloca... Pode perceber, tem um exercício que eu passei, gente. Vamos fazer aqui, ó. Quem tá nessa live, quem vai assistir também. Grava um áudio, aí vem aquela questão, né? Grava um áudio. Mas grava um áudio, pega uma frase padrão aí. Eu gosto de, não tem jeito. Não tem jeito. Quem se comunica bem tem vantagem. Usa essa. Não tem jeito, quem se comunica bem tem vantagem. Você vai falar ela como se você estivesse super animada. Você vai falar ela triste. Você vai falar ela com raiva. Você vai falar ela como pergunta. Deixa eu pensar mais o que. Você pode falar ela também como dúvida. Esses 5, tá ótimo. Ah, e afirmação. Tá ótimo, esses 6. Então, faz a mesma frase. Afirmando, perguntando, duvidando, com raiva, triste e animado, tá? A mesma frase. E aí vocês vão perceber como tem diferença nessa entonação. E isso também é o quê? Treino. Sim. Treino. Então, assim, até o Ricardo brincou ali assim, o ideal então é colocar um foninho de ouvido e ter a professora do lado. Pois é, né, Ricardo? Seria o mundo perfeito. Mas, como não existe esse mundo perfeito do foninho de ouvido e a professora do lado, sabe que no final das contas, gente, prepara a apresentação de vocês. Pegue frases, repita as mesmas frases. Como assim repita as mesmas frases? Por exemplo, você começa assim, por exemplo, falando do slide, né? In this slide, I'll show you blá, 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 blá. Aí passou o slide, fala a mesma frase. In this next slide, I'll show you this and this and this. We see, blá, 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 blá. Fala a mesma coisa, ó. Nesse daqui a gente vê isso, isso, isso. Passou o slide? Agora nesse slide aqui, ó, a gente vê isso, 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 isso. Passou o slide? Agora nesse slide a gente já vê nananana. Pega frase-chave. Essas situações que a Grace colocou, né? O que der errado? Pega frases-chave para tudo que der errado, tudo que der errado. Excuse me, one second, please. Aí vai resolver. Excuse me, one second, please. Vai beber água. Excuse me, one second, please. E vai falar com alguém pedir ajuda. E respira. Tudo é excuse me, one second, please. Entendeu? Então, decorar frases-chave é, assim, essencial para você sair das furadas. E treinar todo dia, 10.000 vezes por dia na frente do espelho, gravando a sua voz, gravando vídeo, a sua apresentação em inglês. E pedir feedback, né? Pedir feedback para outras pessoas é legal também, né? E aí, o que você tá achando da minha apresentação? Como é que tá a minha pronúncia, né? Total. Clara, a gente podia fazer um fechamento recapitulando os pontos, né, mais importantes para o pessoal. Eu sempre faço isso nas lives, gente. Mas é importantíssimo mesmo, né? Então, vamos lá. Então, a gente falou aqui da gestão das emoções, tem uma apresentação, me ajuda aí. Como é que a gente gere essas emoções aí, faz uma apresentação de impacto? Vamos pensar antes, em casa, o que eu vou fazer primeiro? Começa a se visualizar nessa apresentação, dando um show nela, visualização. Treina ela, grava, treina na frente do espelho, né? Usa as entonações, já com postura, às vezes se precisar com a roupa. Esse é o treino completinho, tá? Outra coisa, veio o pensamento sabotador na hora ou um pouco antes dessa apresentação. Corta, troca por uma frase fortalecedora. Troca por uma frase fortalecedora que vai te ajudar a aumentar aí a sua autoconfiança. Nossa, a gente falou tanta coisa. Agora... A gente falou de gerenciamento de risco também, né? De previsão análise de risco. Análise de risco. Anota todos os riscos que podem acontecer, o que de pior pode acontecer na hora da apresentação. E aí você vai colocar uma solução para cada coisa de pior que pode acontecer, pensando no pior cenário, tá, gente? Não é assim, vai acontecer isso. Não, é o que de pior pode acontecer. A sua apresentação, a visualização, você vai trazer de uma forma positiva, dando tudo certinho. Mas aqui você vai fazer análise de risco também. Mas essa análise de risco também, gente, não é para vocês ficarem desesperados, não. Fez análise de risco, é pensar na solução. Para vocês ficarem felizes. Opa, já estou preparado, já estou aqui sabendo de tudo que pode dar errado.
e já tenho a solução para tudo. Pode acontecer, pode o teto cair, que eu sei o que eu vou fazer. Então, Gente, não é isso eu para trabalho muito no método, ô Clary, foco na solução. Foco na solução. É isso que a gente precisa ter. As pessoas não entendem o que é o foco na solução. Fica girando em torno do problema que dá mais ansiedade ali. A gente falou de decorar frase-chave, né? Em inglês. Decorar frases-chaves, a postura, quebrar o gelo a hora que chega, de bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, olá, já falando aí num tom de voz mais animado. Coloca, a nossa mentora falou isso, é uma coisa que eu também faço normalmente, né? Colocar uma playlist animada antes de você entrar. Escutar músicas animadas. Isso é muito bom. Esse é legal também. Pra te deixar mais animado mesmo. O sorrisão, né? Sorrisão. Tô lendo aqui se eu esqueci alguma coisa. Não colocar muito texto no slide para você não usar ele como âncora. Então, foca mais em deixar tópicos mesmos, né? É isso aí. Eu acho que basicamente foi isso mesmo. Agora, foi bastante coisa, né, gente? Bastante. Gente, não, em 1 hora, essa hora... Não, vocês não têm noção do tanto de coisa que eu tinha aqui. Eu preciso fazer mais 10 lives sobre esse assunto. Falando nisso, quinta-feira... Quinta-feira a gente tem uma live. Só que vai a gente tem outra live. A gente tem outra live. O tema vai ser como o seu emocional impacta na sua comunicação. Aí, gente, eu vou contar alguns traumas que eu já passei, algumas coisas que eu já vivi, que realmente me balançaram o meu emocional. Às vezes balançam também, porque, né, nosso cérebro de vez em quando resgata uma coisa ou outra, mas aí como é que afeta a nossa comunicação? Como não afetar? O que eu faço? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vou falar das minhas experiências ali com a Grace, né? E a Grace vai dar umas dicas também lá de como resolver essas situações, né? Esses fantasminhas que às vezes ficam na nossa mente, né, Grace? Exatamente. Eu quero fazer um convite aqui para sua audiência, Clary, né? Quem não me segue ainda, me segue lá. Frequentemente estou publicando aí conteúdos de valor que vão te ajudar. E eu vou abrir a minha segunda turma da mentoria Comunique Ação. Então, tá o link lá na bio para você fazer parte do grupo do WhatsApp, tá? Que a gente vai ter uma live antes no Zoom, fechadinha, para eu explicar para vocês como que vai funcionar e também trazer conteúdo de valor para vocês. Então, quem tiver interesse, pode me seguir lá e tá no link da bio, já se cadastra para não perder essa oportunidade. Vai ser segunda-feira que vem, dia 27, às 20 horas. Gente, então assim, se vocês realmente precisam melhorar, precisam aprender a lidar com as emoções de vocês ficam muito nervosos para fazer apresentações em público, se vocês têm essa necessidade, né? Às vezes trabalham com o público, precisam fazer a apresentação do trabalho. Muitos executivos aqui no Brasil sofrem de medo de falar em público e tem essa necessidade, não tem como, né? E a maioria dos executivos passam por esse desafio. Então, se vocês têm esse obstáculo na vida de vocês também, né? Vocês querem superar isso? A Grace é uma especialista no assunto. Vão lá, sigam ela e se inscrevam para a mentoria dela. Conheçam o trabalho da Grace. Com certeza vocês vão gostar bastante, tá? E se você não me segue, tá aqui porque veio do perfil da Grace. Me siga se você está no YouTube. Se inscreva no canal e deixe o seu like. E depois vai lá no Instagram. Eu vou deixar o perfil da Grace ali na descrição. Isso no YouTube, né? Vou deixar na descrição do vídeo. Então, vocês conseguem entrar direto lá no Insta, no perfil da Grace. E no meu também, tá? Se você não me siga no Instagram, você me segue no Insta. Tá bom? Passa a me seguir. Grace, muito obrigada. Mais alguma coisa que você queira falar antes da gente finalizar? Não, eu ia te agradecer também por essa live. Eu amo lives descontraídas, né? Onde a gente dá essa troca aí mesmo. Até porque eu sou mais assim, né, gente? Então, agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui contigo. Adorei nossa primeira live juntas. Com certeza vamos ter mais aí, se Deus quiser. E quinta-feira já tá marcada, gente. Essa é a nossa próxima live juntas. Isso, quinta-feira, dia 23, né? Dia 20, 21, 23. 23. Às 18h30 também, tá? Não é isso? Não, às 20h30. Às 20h30?
Às 20h30, gente, não é 18h30, não. Depois a gente confirma melhor pra vocês. Não, então às 20 eu confio mais na Grace do que em mim, gente, porque eu tô com tanta coisa acontecendo. Eu anotei aqui o tema da live para eu não esquecer, mas esqueci de anotar o horário. Mas é isso, tá vendo, gente? A vida real é esta, a gente esquece também, tá vendo? A cabeça da mulher empreendedora, né? Sem uma agenda não é nada. Então é às 20h30, gente. Eu vou anunciar aqui pelos stories a Grace. A Grace também vai anunciar lá. Então fiquem ligados que a gente certifica vocês do horário, tá? Mas, gente, muito obrigada, Grace. Amei. Achei pouquíssimo tempo, 1h e 10, porque foi muito boa a conversa, muitos assuntos. A gente marca outros bate-papos aí. Eu acho que até dá pra gente pegar cada ponto desses assim e abrir mais pro pessoal, né? Porque é muita informação, gente, muita informação. Foram 12 anos de muita emoção? Como assim? Não entendi, Ricardo. Como assim 12 anos de muita emoção? Depois você me explica isso ali por DM. Não entendi. Ricardo, deixa eu só falar um negócio pro Ricardo aqui que eu achei muito legal isso que ele colocou. Ele falou assim, acredito que principalmente se a pessoa é muito tímida, as dicas são ótimas. Por incrível que pareça, não é só para pessoas tímidas. É verdade. Muita gente só... Parece que a pessoa não é tímida, mas ela é. Assim, internamente, tá? Quando eu falo parece que não é, mas é porque ela se comunica, ela fala, ela é comunicativa, mas ela tem esses medos. Então... não é só aquela pessoa tímida que também é introvertida, que introversão é diferente de timidez. Mas aqui a gente já vai fazer outra live sem entrar nesse assunto. Não, com certeza. Eu não vou citar nomes, mas eu sei de pessoas famosas, comunicadoras, apresentadores de televisão, de programas assim, famosérrimos, que tomam Rivotril antes de entrar no palco, que tomam calmante, porque... Que ninguém dá que é tímido, né? Pessoas de experiência, olha assim, nossa, olha como ele é, né, e tal, fulano de tal, mas você não sabe, mas ele toma um negocinho antes de entrar no palco, né? Então, gente... Então, muitas pessoas que não parecem passam por esse desafio mesmo ao se apresentar. Impressionante. O medo de falar em público é quase que generalizado. Isso aí. Clary, muito obrigada. Beijo grande. Obrigada, pessoal. Se ver. Isso aí. Tchau, Obrigada gente. pela Boa noite. presença.